Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, tudo bem? Nós estamos lendo, estudando e meditando no livro do Atos dos Apóstolos e eu quero ler com você o capítulo 5 a partir do verso 12, que diz assim: Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam a se reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos e colocaram numa prisão pública, mas durante à noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relate ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram do pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Verso 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhe disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste lugar. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Onde acontece algo diferente daquilo que costumamos ver no dia a dia, aí as pessoas apontam olhos e ouvidos para verificar o que está acontecendo de extraordinário e incomum. Exemplos: numa rua o movimento é normal, mas se acontece um acidente com um carro ou com uma pessoa, muitos se aglomeram no local para ver. Em casa, tudo transcorre normalmente, mas se alguém fica doente ou traz uma novidade para casa, todos querem saber o que está acontecendo. Na lavoura, na roça, tudo transcorre normalmente, mas se nasce um bezerro, se os ovos descascam e nascem um pintinho, se as primeiras espigas de milho podem ser colhidas, aí os olhares se voltam para o que acontece de diferente. Assim também foi com os apóstolos no tempo da formação da primeira comunidade cristã. Eles anunciavam ao povo o evangelho de Jesus Cristo, que fora morto, mas Deus o ressuscitou. Ele é a vida para todos. Também era a vida para os doentes, que eram marginalizados pela religião e pelas autoridades da época. Os apóstolos colocaram em prática o evangelho curando pessoas. Era um acontecimento fora do normal, do cotidiano diário. Por isso o povo procurava os apóstolos, mas como em todas as coisas extraordinárias e incomum, há duas maneiras de reagir. Uns a favor, outros contra. Um com alegria e maravilhados, outro com inveja e ódio. Assim também ocorreu com os apóstolos que realizavam em nome de Jesus. O povo via os acontecimentos com alegria,
pois estava vendo as pessoas serem ajudadas em suas necessidades, em suas mazelas, em suas dores. Mas as autoridades da religião viam nesses acontecimentos a diminuição da sua influência e do seu poder. Eles queriam manter o status quo. Já Jesus tinha sido tal maneira a ameaça e acabaram com ele matando para pôr fim no seu movimento. Entretanto, os apóstolos continuavam a obra de Jesus Cristo. Era necessário agir. E o que fazer? A saída seria prender os apóstolos e colocá-los sob a vigilância dia e noite. Já haviam feito isso uma vez e foram soltos, mas com recomendação de não falarem mais e não ensinarem no nome de Jesus. Já na primeira vez, os apóstolos haviam dito que não poderiam deixar de falar daquilo que viram e ouviram. Podemos imaginar a raiva das autoridades. Sua vontade seria acabar de vez com os apóstolos, mas não poderiam cometer tal atos, pois o povo iria revoltar-se contra eles. Vejo espelhada aí a nossa situação hoje, onde se anuncia Jesus Cristo, que veio trazer vida digna para todos. Há muitas pessoas que estão sendo marginalizadas e negligenciadas, seja por religião, seja por poderes, potestades, governos, e às vezes até mesmo pela igreja, que não vê com bons olhos a atenção que se dá aos necessitados, aos doentes, àqueles que estão em vulnerabilidade social, aqueles que estão atormentados de alma. Essa comunidade é a comunidade da obstinação que vence a perseguição no trabalho, na missão, no poder do Espírito Santo, que por isso tem muita fé no Cristo ressuscitado. Que Deus abençoe você.